Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque eu lerei dois textos, Gênesis 16, de 1 a 14, e depois a gente pula para o 21, de 8 a 21. Então, é uma leitura extensa, e o meu pedido é que o Senhor nos guarde na nossa concentração, que nada possa tirar a nossa concentração, porque o Senhor fala através de sua palavra. Gênesis 16, de 1 a 14, e depois Gênesis 21, de 8 a 21. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela a concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A sua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Berlaai-roi, está entre Cádiz e Berede. Agora, meus irmãos, Gênesis 21, de 8 a 21, diz assim a palavra do Senhor: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com Isaque, o meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele ser teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo ele acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino.
e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Indo a ele, encheu de água o odre, e deu ele de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Deus, hoje nós vamos falar de um tema muito importante para as nossas vidas, de um tema muito presente em nossas vidas, nas vidas de nossos filhos, e que o Senhor tenha misericórdia da minha vida em primeiro lugar, depois da vida dos nossos irmãos, para que eles possam ser iluminados pela Tua palavra, para a Sua honra e glória. Trate pessoas aqui nessa noite, e trate pessoas através do vídeo que será gravado e colocado na internet. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, hoje vocês, ou possivelmente todos de vocês, viram a imagem, do que iríamos falar. E hoje o tema dessa série, O Socorro do Senhor, vai falar um pouco sobre rejeição. E alguns pesquisadores, ou vários deles, já fizeram muitas pesquisas sobre o ato de ser rejeitado, ou o ato de rejeitar, o que acontece com as pessoas. E muitos descobriram que a dor de ser rejeitado causa a mesma reação física no cérebro que uma dor de uma agressão. Não que as duas sejam as mesmas coisas e vão causar a mesma coisa no corpo, mas a área do cérebro que é afetada é a mesma, como se você estivesse sendo agredido por alguém. É a dor da rejeição. Eles pesquisaram e acharam que essa região incomodava, o cérebro nessa região. Ela era relacionada a sentimentos desagradáveis, trazidos também pela dor física. E nós podemos ver hoje, tirando muitas coisas que a nossa sociedade coloca para mais. Hoje que nós diríamos que estamos numa sociedade de mimimi, de fato, mas isso não significa que não existe rejeição, preconceito, atos de soberba contra pessoas por inúmeros motivos. E esses atos de rejeição contra o próximo são atos pecaminosos, condenados pelas Sagradas Escrituras, pelo simples motivo de Deus ter criado as pessoas, e todas elas são iguais perante Deus. Ninguém é maior ou melhor perante as outras pessoas. Isso são coisas criadas por nós que Deus rejeita. Por sinal, o Senhor falou que maior nessa terra é aquele que serve as pessoas. Maior é aquele que se humilha, não o que humilha, mas sim o que se humilha. O que hoje nós diríamos que é o bobo. Aquele lá é bobo. Aquele lá as pessoas podem até montar nele, parece que ele nem liga. A gente confunde essas coisas. Ser cristão não é ser bobo, mas ser cristão é ser servo. Ser cristão é caminhar mais uma milha. E para nossa cultura, isso sim é ser bobo, é ser tolo, é fazer-se de tolo ou deixar que os outros montem na gente. Mas, se formos pensar dessa maneira, é só nós olharmos a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que virou a outra face, que caminhou, que perdoou o imperdoável, que perdoou novamente,
e que continua nos perdoando igual ele perdoou os seus discípulos. Talvez o que nós definimos hoje culturalmente como tolo possa ser mudado em expressões da palavra de Deus, ou nós deveríamos sim passar como tolos em algumas situações. Porque hoje o mundo anda tão ridículo, que tolo hoje para algumas pessoas é aquele que fala a verdade. Tolo é aquele que confessa um pecado. Tolo é aquele que é honesto no serviço enquanto todo mundo passa a perna em todo mundo. Sim, nós deveríamos ser tolos mesmo diante disso. O que Deus busca é tolo segundo a sua vontade, desculpa essa expressão. Mas nesse sentido cultural, sim, continuaremos sendo essas pessoas que vão continuar buscando falar a verdade, caminhar mais uma milha, perdoar mais uma vez, porque Cristo perdoou o imperdoável em nós. E aí nós trazemos essa lição, você viu as duas histórias aqui de Abraão, até na primeira, depois já chamado de Abraão, porque Deus muda, os nomes ali, mudava esses nomes por significados de maneiras diferentes. Abraão tendo um filho com sua serva e essa serva rejeitando a sua mulher Sara, ou Sarai aqui no primeiro texto, rejeitando porque ela não era estéril, rejeitando por alguma coisa. E quando a lição nos traz aqui, ela tenta, obviamente, não fazer uma exposição de todo esse texto, mas sim pegar o gancho da rejeição. Nós estamos estudando lições temáticas aqui, não é verdade? Não exposições de textos inteiros, mas nós procuramos ver quais são os tipos de rejeição que as pessoas sofrem ou que as pessoas fazem hoje, praticam hoje. E algumas delas são escritas aqui. A primeira rejeição, talvez mais famosa, é a rejeição racial. A pessoa é rejeitada por pertencer a uma determinada raça. Obviamente, hoje está muito em cima, ou está muito notável isso, porque o povo de Israel, a guerra é para exterminar um povo só porque ele é o povo de Israel, uma raça específica. Talvez existem rejeições por causa da cor, lógico, a raça ali que muda a cor. E por causa do nosso grupo, talvez de um grupo que a gente vive, por ser um grupo maior ou mais dominante em nosso bairro, nosso país, nós podemos rejeitar outras pessoas, simplesmente pela raça, simplesmente porque ela tem uma cor diferente, fala de uma maneira diferente da nossa. E nós podemos fazer isso. Também existe a rejeição econômica. Pessoas que geralmente, existem os dois lados aqui dessa moeda. Muito obrigado, que hoje minha garganta dá para ver, Pessoas que rejeitam outras porque elas têm uma condição econômica diferente. Geralmente rico com pobre, ou até pobre com rico. Porque para muitos grupos de pobres, o problema são os ricos que oprimem, os ricos que exploram, e isso também é um tipo de preconceito e rejeição, condenado nas Sagradas Escrituras, ou vice-versa. Rejeitar porque não faz parte de um grupo social ou de um grupo econômico, porque esse grupo supostamente ele é melhor, tem áreas e acessos melhores, come em locais melhores e por isso nós rejeitamos essas pessoas. E eu queria só fazer mais uma aplicação aqui, porque isso pode acontecer dentro das igrejas. E você vê o irmão do nosso Senhor Jesus escrevendo a carta de Tiago, falando, não tratem os ricos com diferença dentro das igrejas. E por que ele está falando isso? Porque existia isso.
Chega alguém de uma classe melhor, ele é mais bem tratado, ele senta numa cadeira melhor, ele toma num copo diferente. Poxa, para Deus são todas as pessoas iguais. Por isso que é importante nós termos nossas bases sólidas nas Sagradas Escrituras, porque senão nós vamos fazer igual. E a base sólida, nesse caso de tratar pessoas com diferença, é: de Deus vem todo ouro e prata, não são de pessoas. Porque muitas vezes líderes tratam pessoas com diferença por interesses, em alguma coisa que a pessoa pode dar, doar ou conceder algum acesso que ela tem. Mas, meus irmãos, é de Deus que vem essas coisas. É Deus que abre e fecha portas, e Ele é dono do ouro e da prata. E para Deus todas as pessoas são iguais, porque todas são dependentes da sua graça. Isso torna todo mundo igual ou debaixo da régua. Não tem preto, branco, amarelo, qualquer cor que seja, rico, pobre, milionário, bilionário ou necessitado. Para Deus, são todas pessoas que dependem da sua graça. Simples assim. Rejeição sexual. Quando a pessoa é rejeitada pelo fato de ser homem ou ser mulher. Por causa de algumas culturas, por causa de algumas ideologias. Tome muito cuidado com o que você abraça, que começa a tratar pessoas como menores, escória, rejeição intelectual. Nós podemos ter essa rejeição sem perceber, meus irmãos. Aqui eu só vou citar o grande, foi considerado um dos grandes pensadores intelectuais do século XX, que foi o C.S. Lewis. E diz que no início, no ato de sua conversão, ele tinha muita dificuldade de frequentar a igreja, porque ele era muito acima da média. Muito, o pensamento dele era muito diferente, ele era um cara diferente, é fato. Não à toa, ele é um dos grandes pensadores do século. E aí depois ele reconheceu que aquilo era preconceito da parte dele. Porque ele começa a enxergar graça na simplicidade, naqueles menos inteligentes. Porque nós precisamos de profundidade das Escrituras. Quanto mais conhecimento, melhor. Mas uma coisa essencial para um servo de Deus é a vida dele com o Senhor, de oração, de intimidade. E nisso, muita gente simples tem muito mais intimidade que às vezes pessoas que você acha que conhece a Deus. Na sua simplicidade, muitos aprenderam a ler a Bíblia e conhecem isso daqui, e o Deus que elas servem, muito melhor que nós que conhecemos outras ciências, interpretações. E na simplicidade da interpretação da pessoa, na leitura talvez à luz de velas, vendo linha por linha, essa pessoa é muito mais poderosa que nós, que achamos que temos uma interpretação saudável das Escrituras. Perceba que o que eu disse não é que a pessoa tem que ficar na mesmice. Eu não falei isso. Nós temos que sim aprofundar. É que às vezes por causa de métodos hermenêuticos, de leitura, que nós cremos sim ser leituras mais saudáveis das Escrituras, nós podemos rejeitar irmãos supostamente mais simples, que não terminam as vogais, que não terminaram os colegiais. E muitas vezes Deus usa essas pessoas para nos ensinar as grandes lições das nossas vidas. É preciso nos aprofundar no Senhor, mas ao mesmo tempo nos aprofundar em humildade, para nós não nos acharmos nada mais do que somos, porque somos dependentes do Senhor.
Rejeição da idade ou capacidade física. Esse é muito jovem, é imaturo. Esse é muito velho, não serve mais. Numa sociedade que é muito, muito, muito materialista, os idosos já vão sendo deixados de lado, porque os idosos supostamente produzem menos. Então não são valorizados tanto quanto. Você pode ver isso, e eu sei que é difícil. Uma pessoa talvez que você conhece que tem mais de 50 anos, talvez não tem formação e vai procurar emprego. Quanto é difícil. É complicado mesmo. Mas será que com a experiência que a pessoa tem, não se encaixa ali? Muitas vezes é preconceito, rejeição. Na minha opinião, a maior rejeição que existe no Brasil é a rejeição estética. É a rejeição se baseia na aparência exterior, no que a moda e a cultura dita que é ser bonito ou bonita. Muitas empresas contratam mulheres ou homens pela beleza, não pela capacidade intelectual ou pelo currículo. Muitos. Não, mas precisa ter uma pessoa de boa aparência aqui, né? Quem determinou isso? E nós simplesmente deixamos currículos de lado ou empresários para contratar corpo. Preconceito. Isso não quer dizer que devemos ser desleixados. Isso não quer dizer que não devemos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Mas existe um preconceito muito grande nisso aqui. Muito grande. Eu até ouvi um dia alguém falando, garantindo. É engraçado isso, né? Mas foi sério. Não sei se a segunda pessoa era uma pesquisa. Que se a pessoa for muito inteligente, obviamente, ela tem mais chance de ficar rica. Agora, se a pessoa for muito inteligente e muito bonita, a chance dela aumenta 50%. Porque por causa da aparência, ela faz mais negócios. Por causa da presença, ela abre portas. E pensa um pouquinho para você ver se isso não é verdade. E muito disso é por causa do nosso preconceito. Que o mundo está ditando o que é ter um corpo bonito. E geralmente esse corpo bonito é um corpo sarado de academia, ou as mulheres com seios com silicone ou bundas. E aí passa-se ao país, o Brasil, um dos maiores, se não o maior, país de cirurgias, né, estéticas, e mulheres frustradas porque olham corpos de outras mulheres e o delas já não é tão bonito assim. E nós precisamos combater isso. Porque foto não é vida, muitas vezes. Foto não é vida. Na foto, nós só tiramos foto sorrindo. Nós mexemos no Photoshop. Até foi engraçado, vou contar isso daqui. Nós fomos em São Paulo. Nós fomos no Zoológico de São Paulo. Olha só, legal, essa daqui vai combinar. Nós fomos no Zoológico de São Paulo, e lá naqueles negócios de venda, no Zoológico do Aquário, a hora que você entra no zoológico, tem um pessoal tirando foto lá sem compromisso. Sem compromisso da família. E na foto que nós compramos, a pessoa tirou a barriga da Jéssica, grávida. E ela falou, mas cadê minha barriga daqui? E é uma suposição, tá, gente? Pode não ser. Por quê? Nós não vamos colocar uma foto de uma moça aqui que está com barriga. Vamos tirar a barriga dela, lisinha, chapada. E nós compramos a foto está lá em casa. E a Jéssica falou, cadê minha barriga?
Será que a moça achou que eu estava gorda, né? Olha só, cara, a capacidade disso, cara. Onde o negócio vai parar? O negócio é doentio, é absurdo. É absurdo. É tentar transformar naquilo que você não é. Gente, nós não somos amados por causa do nosso corpo. Presta atenção. O que muitos estão caindo na armadilha é que muitas vezes corpos perfeitos vão gerar desejos das mulheres serem objetos. Um homem crente não quer apenas um corpo, quer uma mulher do seu lado, que vai sofrer, que vai lutar, que vai engordar, que vai emagrecer, que vai ter estria, vai ser uma mulher de verdade. Nós vamos cuidar, mas cuidado para você não desejar algo que a cultura, que a internet está colocando como perfeito. A última rejeição religiosa. Rejeitar pessoas por causa de outra religião, e aqui eu acho que os cristãos são os mais rejeitados do mundo. Isso eu acho que não temos muitas dúvidas disso. Cristãos também pecam e rejeitam outras pessoas por causa de religião. Mas isso eu acho que ninguém supera o cristianismo de rejeição. Porque no fim é uma rejeição espiritual contra o nosso Senhor Jesus Cristo, soberano do universo. Contra um Deus que nos salva pela graça e nos transforma em pessoas segundo a sua vontade. Em pessoas segundo a vontade dele, pessoas melhores, pessoas mais éticas. E isso é inaceitável para o mundo egocentrista, é inaceitável que alguém mande na minha pessoa, é inaceitável isso. Eu quero um Deus que eu possa viver a minha vida e mesmo assim Ele me leva para o céu. Muitas rejeições, meus irmãos. Muitas rejeições. A história que nós lemos é também uma história de rejeição. Uma rejeição onde a serva Agar rejeita a sua senhora Sara, nós lemos Sarai lá, porque ela pôde ter um filho. É interessante que depois o texto fala que por causa da rejeição ela foi humilhada por Sara. Um pecado puxou o outro sem justificativa, mas puxou o outro, ocasionou outro pecado. Isso causou desentendimentos entre filhos e mães, nós lemos aqui, entre a herança, porque já não consideravam filhos, e por causa do quê? Tudo que desencadeou isso, a rejeição lá atrás. Meus irmãos, o texto nos mostra que as consequências da rejeição, em primeiro lugar, é que muitas vezes nós perdemos o rumo ou o caminho que nós estamos tomando. O rumo, ou seja, a vocação para que Deus nos deu e para que vivemos. Muitas vezes porque somos rejeitados por algum motivo, por qualquer que seja, nós perdemos o senso de direcionamento. E muitas vezes não conseguimos mais fazer as coisas. Por causa da rejeição. Por motivo A, por motivo B, por motivo que nós demos aqui. E eu quero falar para você que é muito possível que você já foi rejeitado ou já sofreu preconceito por alguma coisa, seja ela qual for. Todas as pessoas, ou
99% delas já foram rejeitadas por algo, ou 100% delas. É interessante que sempre, e pela graça de Deus, a Bíblia toda é cristocêntrica, e ela fala também a Bíblia que Jesus foi o mais rejeitado dos seus. É interessante que a Bíblia lá em Isaías fala que ele não tinha qualquer beleza para atrair as pessoas. Não vou aqui afirmar que Jesus era feio. Mas o texto fala, ele não tinha qualquer beleza. Ou seja, pela sua beleza ou porte físico, óbvio, de judeus, e muitos dos seus discípulos entendiam que ele vinha para ser um rei da guerra, um deus da guerra, onde ia dominar Roma, ou reconquistar, assim, de alguma forma. Jesus não era essa pessoa. O interesse em Jesus não estava pela beleza, pela força. E é interessante que lá no Sermão do Monte, fala assim, eles o reconheceram e o admiraram, não sei se usa esse termo, mas fala assim, porque ele fala como quem tem autoridade. Ele fala e vive o que ele fala. Ele foi seguido pelo exemplo dele, pela vida íntegra dele. Obviamente pelos milagres, porque ele era Deus, mas pela vida íntegra. Porque ele vivia o que ele falava. Ele abençoava pessoas e confrontava o pecado e nem por isso deixava de amar as pessoas. E nós precisamos entender isso. Nós confrontarmos pessoas não significa que nós não amamos pessoas, aliás. Talvez hoje, numa sociedade que tudo pode, o maior ato de amor que podemos fazer com uma pessoa é falar, chega filho, chega, é pecado. É um ato de amor para a vida dela. Não vai por esse caminho. Segundo lugar, a rejeição gera isolamento e solidão. Agar, disse o texto, saiu com seu filho para o deserto. Algumas pessoas, quando se sentem rejeitadas, abandonam a família, os amigos, a igreja. E passam a frequentar lugares deprimentes como o deserto. Aqui tem um perigo muito grande. Porque aqui algumas decisões podem influenciar o resto da vida das pessoas. Podem trazer marcas para o resto da vida. E é muito importante nós falarmos disso. E eu quero tratar sempre o tema rejeição como um tema grave, mas também natural, tratar de forma natural, porque todos nós sofreremos rejeição em alguma área ou alguma época da nossa vida. Hoje mesmo falamos sobre isso. Como as nossas decisões a partir disso vão demonstrar quem nós somos em Cristo. Porque uns usam a rejeição e fogem para o deserto. E outros usam a rejeição como impulsão para serem melhores. Às vezes, nesse momento de rejeição, é bom você ter amigos por perto. E quando eu digo amigos, eu falo pessoas que te levam para mais próximo de Cristo. Esses são seus amigos. Porque no momento de rejeição, de desespero, nós podemos tomar atitudes precipitadas. Rejeição pode gerar sofrimento físico. Agar foge para o deserto e acaba a água e comida. Então ela se vê ameaçada de morte ali. Ismael inicia um processo de desidratação. Ela abandona o próprio filho à morte. Perceba aqui que um estado, uma atitude nossa, não afeta só a gente. Ela tomou uma atitude e o filho dela, se não fosse a misericórdia e intervenção do nosso Deus,
Deus salvou o filho dela que iria morrer no deserto. Tamanho desespero que ela estava. Mostrando também que Deus não nos abandona em momento algum. Mas perceba, esses motivos de rejeição têm levado algumas pessoas ao sofrimento. Algumas perdem o sustento adequado, a segurança da moradia, o conforto. Parece que tudo aquilo que a gente confiava, que tinha uma suposta segurança, parece que tudo foi tirado de você. E agora, o que você vai fazer diante disso? É interessante que eu falei sobre amigos aqui. E quando nós pensamos no nosso Senhor Jesus, seus mais próximos ali, que eram seus discípulos, todos também o abandonaram. É interessante que parece que a Bíblia em muitas situações mostram que tem desertos que só nós vamos passar. É nosso e de mais ninguém. A vida é ao vivo, meus irmãos. A vida é doída, a vida é difícil. O que nós vamos fazer a partir disso? Porque nós podemos confiar no nosso Senhor que nos abre portas, que nos dá caminhos, que nos traz pessoas, que usa as nossas vidas em meio à rejeição para abençoar pessoas. O que nós vamos fazer diante disso? Onde nós encontramos cura para a rejeição? Primeiro, é importante saber que às vezes Deus permite que nós passemos por certas coisas. Eu sei que isso é muito difícil para você e isso é assim, racionalmente impossível a gente entender isso. Mas é fato, é bíblico. Como Deus permite que eu passe isso? Deus permite que passemos por algumas coisas. E o mesmo Deus que permite que passemos é o Deus que nos busca. É interessante que quando nós vemos o bom pastor do Salmo 23, muitos historiadores diziam que o pastor buscava a ovelha e ele mesmo quebrava a pata da ovelha quando ele buscava essa ovelha perdida. Que coisa maluca, pensaria alguém. Esse pastor não é bom, esse pastor é mau. E que loucura, para que fazer isso? Os mais modernos pensariam, para que isso? Tá maluco? Bateu na ovelha, quebrou a perna dela? Para ele mesmo cuidar dela, para ele mesmo passar mais tempo com aquela ovelha, para aquela ovelha ir acostumando novamente com a voz do Pai. E ali ela nunca mais ia sair. Alguns que não entendem essa realidade espiritual falariam, lógico que ela não ia sair, o pastor quebraria a perna delas. Negativo. Ela não ia sair porque ela compreendeu quanto amor esse pastor tem por nós. Meus irmãos, nós não somos filhos de Deus e temos intimidade com Deus por medo do juízo de ir para o inferno. Nós temos intimidade com Deus pelo constrangimento do quanto esse Deus nos ama, e nos perdoa, e nos perdoa, e nos perdoa, e sara as nossas feridas e nos abraça novamente. Nós não estamos aqui por medo, estamos aqui pelo prazer e pelo constrangimento de servir a esse Deus que nos ama apesar de nós. Aí você entende que faz todo sentido essa ilustração das ovelhas. Poxa, faz todo sentido. Porque esse Deus que permite nós passarmos é o mesmo Deus que nos resgata para nós sermos moldados à imagem e semelhança do Filho dele. E eu sei, porque eu não quero também passar pelo deserto. Eu sou ser humano. Eu não quero poder passar, talvez, pela doença. Eu não quero passar por um acidente. Eu não quero, porque eu não suporto isso.
Mas eu quero crer e continuar crendo que Deus sempre estará, porque Ele vai estar em todos os momentos. E isso é maravilhoso. Isso cura qualquer ferida, isso cura qualquer rejeição. É importante nós sabermos também que muitas rejeições podem ser geradas por causa dos nossos pecados. Se você entender que todo mal que você faz é culpa sua mesmo e todo bem é culpa de Deus, vai facilitar bastante. Ou por causa de Deus. Às vezes sofremos por culpa nossa mesmo. Irmãos, em nome de Jesus, se você tem se magoado com alguma situação, usa isso como trampolim para abençoar pessoas. Usa isso não para provar para pessoas que você é melhor, mas sim para mostrar para pessoas que você serve um Deus que te faz uma pessoa melhor, um Deus que te usa, um Deus que abre portas que nunca ninguém acreditou, que todos não acreditaram que Ele abriria, e você chegou em humildade, em dependência, em esforço. Em último lugar, e talvez mais importante, os momentos de rejeição e de deserto são os momentos que mais temos experiências profundas com Deus. A maioria de nós aqui, na nossa caminhada com o Senhor, tivemos grandes experiências com o Senhor. E é muito possível que essas grandes experiências com o Senhor vieram depois de grandes desertos. Grandes momentos de avivamento na história da igreja, meus irmãos, vieram depois. Depois de grandes períodos de seca espiritual. Todos foram assim. A chuva do avivamento de Deus vem em períodos de seca espiritual. Olha, por mais otimista que eu seja na minha vida, eu acho que nós estamos preparados para um grande avivamento de Deus. Porque o que nós estamos vivendo numa seca espiritual não está escrito. Nós oramos, Deus, venha sobre nós, sopra sobre nós o teu sopro. Nos dá a graça de termos um período de sede do Senhor. Naquele momento que Agar deixa seu filho no deserto, o Senhor a visita. O Senhor a salva. O Senhor, diz o texto, Ele ouve o choro da criança. Irmãos, diante de Deus, até o mais velho que está aqui é como uma criança dependente. A Bíblia não nos pede para sermos crianças inocentes. Nunca o termo criança foi de inocência, foi de dependência, porque sem Ele nada podemos fazer. Talvez você esteja vivendo o pior momento da sua vida. E queira Deus que você esteja próximo da maior experiência com Deus da sua vida. Confie em Deus, meu irmão. Reaja cumprindo as suas promessas. Tenha pessoas do seu lado que vão orar por você, chorar com você, caminhar com você, mas te instruir na palavra do Senhor. E saiba que você nunca está sozinho no deserto. Você tem o Deus Emanuel, que não larga você sequer por um instante. Que Deus abençoe a sua vida.
e que Deus possa tratar as nossas feridas. Feridas são tratadas na cruz do Calvário. Feridas não são tratadas na amargura, na murmuração. Feridas são tratadas de joelhos na humilhação. Que nós possamos nos humilhar diante do Senhor, sermos restaurados diante do Senhor e sermos usados, porque todas as pessoas que Deus cura viram missionárias do Senhor para abençoar outras. Que nós possamos ser essas pessoas em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus, a realidade da vida é dura. Todos sofremos rejeições por algum motivo. O Senhor também foi rejeitado. Mas o Senhor continuou firme. Então, em nome de Jesus, que as nossas feridas sejam tratadas na cruz do Calvário. Que Deus, se tem algum irmão que está passando por um grande momento de deserto, que o Senhor mande chuva sobre ele, Pai, em nome de Jesus. E que essa pessoa possa testemunhar da bênção, do milagre, da graça e do cuidado do Senhor, Pai. Deus, oramos mais uma vez pela Tua igreja, ó Deus, espalhada pelo Brasil. Pai, que momento de deserto que nós estamos passando. Nós necessitamos da Tua chuva, Pai. Nos dê uma sede interminável pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos estar no Senhor, mergulhar, ó Deus, mais fundo no Senhor. Nós queremos experimentar dos Teus cuidados, ó Deus, da Tua paz. Nós queremos, ó Deus, ser filhos obedientes do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, é que oramos. Amém e amém.